Boa tarde. O Trilhas da Democracia de hoje está sendo gravado no dia 1º de setembro, na tarde do dia 1º de setembro, uma sexta-feira, e recebe hoje a doutora em Serviço Social e prefeita da cidade de Pedro Redes, no estado da Paraíba, Michele Ribeiro, do Partido Socialista Brasileiro. Prefeita, seja muito bem-vinda ao Trilhas da Democracia. É um prazer recebê-la de novo aqui. Olá, boa tarde, Marco. Boa tarde a todos que acompanham o programa Trilhas da Democracia. É um programa importante para a gente também trazer debates, assuntos políticos e importantes, né, no cenário atual. E estamos aqui para debater um pouco sobre a realidade dos municípios brasileiros, mas especificamente os pequenos municípios, especialmente nesses primeiros meses, vamos dizer, primeiro semestre de mudança de governo federal. Prefeita, logo após o segundo turno das eleições, logo após a divulgação dos resultados, né, do segundo turno das eleições presidenciais, com a vitória do presidente Lula, a senhora concedeu uma entrevista ao Trilhas da Democracia que teve como título O Nordeste Profundo que elegeu Lula. A minha primeira pergunta é se esse Nordeste profundo continua apoiando o presidente Lula, se a população desse Nordeste profundo, as pequenas cidades do Nordeste, os pequenos municípios, se a população pobre, de baixa renda dos pequenos municípios, já sente algum tipo de mudança em virtude da nova gestão à frente do Executivo Federal. Por favor, prefeita. Em relação às mudanças do que se fala, eu acho que ainda temos elementos, vamos dizer, muito incipientes ainda para tratar de uma aprovação, maior desaprovação por parte da população. Porém, nos primeiros meses, especialmente nos municípios pequenos, nós observamos que durante todo o ano de 2022, a gente sabe que a campanha que foi, né, do governo Lula tinha uma expectativa muito grande da população, especialmente no que se refere às transferências diretas de renda. E o programa Bolsa Família, como a gente sabe. E a partir do momento, né, da instauração do novo governo federal, quando se tem vamos dizer, a retomada do Bolsa Família, presenciamos um pouco de inquietações e também de uma repercussão meio que contestando algumas medidas que foram realizadas, sobretudo na questão do levantamento, de uma vistoria que está sendo realizada nos benefícios que foram concedidos, sobretudo em 2022, e muitas vezes sem critérios. Então, permitiu, né, esse momento de fiscalização, de auditoria, na verdade, que alguns benefícios fossem bloqueados, mesmo que temporariamente. Então, nos primeiros meses, observamos muita inquietação da população, inclusive procurando, né, os demais órgãos da prefeitura, não só para a questão de benefícios eventuais, mas também para entender o que estava acontecendo. Após as auditorias, e o Ministério do Desenvolvimento Social já vem realizando isso, permitiu o desbloqueio, né, de algumas famílias que isso vem ocorrendo, que parte desses benefícios que foram bloqueados, que geraram uma certa insatisfação por parte da população dos municípios, decorreram desses bloqueios, dos bloqueios realizados desses benefícios, que muitas vezes estavam atrelados ao que se chama das inconsistências. Dentre elas, as famílias, né, com cadastro unipessoal, a questão de quem recebia BPC, e também algumas famílias e membros dessas famílias cadastradas que tiveram, porventura, algum vínculo, né, de trabalho. Então, com a atualização e os bloqueios gradativos, estamos presenciando uma certa, vamos dizer, uma diminuição dessa insatisfação da população, até porque hoje representa, e é muito significativo para a população, o recebimento desse programa de transferência de renda para a questão do sustento da família.
E um outro elemento que a gente observa, que nesse momento que criou-se essa expectativa do governo Lula, sobretudo para segmentos da parcela da população do nosso município, e de modo geral em situação de vulnerabilidade socioeconômica, foi a questão também que a gente teve uma elevação do custo de vida. Então, com o decréscimo, né, a diminuição do gás de cozinha e de alguns produtos, né, da cesta básica, também permite que as famílias tenham um pequeno, ínfimo mesmo aumento, vamos dizer, no que se refere ao acesso, ao aumento do poder de compra dessas famílias. E óbvio que quando isso vem permitindo, os desbloqueios estão sendo realizados, vem permitindo também que esses municípios tenham e fomentem a economia local. Mas, por outro lado, a gente também observa que há uma demanda significativa de famílias à espera, né, de serem, de fato, serem beneficiárias do programa do Bolsa Família. Então, vamos dizer, esse período que essas famílias ficam à espera do recebimento desse programa, também geram inquietação, a procura constante, seja do setor responsável, como também, hoje, muito comum, através de grupos de WhatsApp que circula de forma assim, instantânea, algumas insatisfações comentando sobre o governo Lula. Mas é notório aqui que a gente vê uma maior atenção para dar maior, que eu digo assim, publicidade, seriedade na concessão desses benefícios, de atender as famílias. A gente presencia que também hoje há um aumento por parte das famílias de ter um cuidado com alguns membros, a exemplo de vacinação, da questão da escola. Então, essa articulação que hoje o programa Bolsa Família permite com as demais políticas setoriais também vem tendo mudanças no município. Mas ainda temos um número significativo de famílias à espera. Então, não resta dúvida que, nesse primeiro momento, é normal estar trabalhando com um orçamento que foi aprovado, que foi pensado no ano anterior, por uma gestão anterior, e a gente aguarda que, ao longo do tempo, possamos ter a ampliação de famílias usuárias, beneficiárias do programa de transferência de renda. E não há dúvida que esse programa ele se torna, como outros hoje, como foi lançado o de combate à fome, como também da Minha Casa Minha Vida, mas o programa de transferência direta de renda se torna, sem sombra de dúvida, aquilo que tem mais impactos nos municípios, especialmente os pequenos municípios, que têm como principal fonte da arrecadação o repasse, né, não tem fonte de arrecadação e depende única e exclusivamente das transferências constitucionais da União ou parcerias com o governo do Estado. Então, nesse primeiro momento, a gente observa, né, uma procura também da população de saber que há esse programa instituído, a retomada do programa, porque permite que parcelas dessa família tenham sustento assegurado e eu acredito que será fortalecido durante esse período, de modo especial, a partir do segundo semestre e no próximo ano. Prefeita, na quarta-feira aconteceu um ato de protesto das administrações municipais, de algumas administrações municipais. Se falou de greve, se falou de ato, mas o lema puxado pela Confederação Nacional dos Municípios, que é o órgão responsável o órgão representativo desses pequenos municípios brasileiros, lançou uma convocação com o lema, abre aspas, sem fundo de participação dos municípios não dá, as prefeituras vão parar, fecha aspas. Eu te pediria, prefeita, primeiro para dizer por que não foi greve, né? Porque a senhora não concorda com a ideia de que houve uma greve, por que se fala de uma greve dos municípios, e
E, na sequência, a gente já poderia conversar sobre a atual situação orçamentária dos municípios de pequeno porte, como, por exemplo, o município de Pedro Regis. Qual a razão, né, dessa situação orçamentária problemática? Né? Isso se deve ao Fundo de Participação dos Municípios, que está sendo liberado aquém do que se deveria, o repasse do ICMS que diminuiu, as emendas dos congressistas que não está chegando até a ponta dos pequenos municípios. E, por fim, como resolver tal situação? Então, a pergunta é uma pergunta com várias subdivisões, né? Eu posso, à medida em que você for respondendo, eu posso repetir, mas eu começaria com isso, a discussão. Foi uma greve? Foi um ato? Né? Um ato de protesto? Qual a natureza daquilo que aconteceu na quarta-feira, dia 30 de agosto? Quando você faz essa pergunta, é importante a gente deixar claro, porque eu comentava que não é greve, né? Até porque nós temos mandatos e como é que vamos fazer uma greve é até um pouco incoerente. E muitas vezes essa argumentação, paralisa, estão em greve, também muitas vezes é utilizado de forma negativa e despolitizando o ato que foi realizado. Na verdade, esse ato, essa mobilização dos prefeitos e das prefeitas em todo o Brasil, ela surgiu, né, foi uma iniciativa, inclusive, aqui do Estado da Paraíba, através da nossa associação, a FAMUP, que é associada, né, à Confederação Nacional dos Municípios, porque nos últimos dias 15 e 16 de agosto, estávamos em Brasília, e fomos justamente para estar dialogando com o governo federal, com o Congresso, porque era o momento da retomada das atividades do Congresso, para colocar em pautas projetos e emendas também constitucionais, emendas à Constituição, que tratam de pautas municipalistas, que em breve vou estar tratando aqui com vocês, né, especificando. Mas de lá saímos assim, sem ter uma resposta imediata. Então, nesse momento, esse ato foi realmente para dizer, né? E alguns disseram, está em greve, vai parar tudo. Na verdade, os municípios pararam o atendimento, na sua maioria, pararam o atendimento da prefeita ou do prefeito, da prefeitura, mas permaneceram com todas as atividades administrativas, a gente permaneceu com a atividade com escola funcionando normal, unidades básicas de saúde funcionando normal, corte de terra na agricultura, atendimentos. Então, o que fizemos foi um ato para dizer para o Congresso, para a bancada federal de cada estado, mas também para o presidente, que a gente precisa de uma resposta imediata frente ao decréscimo do repasse do FPM. Porque, para se ter uma ideia, isso impacta muito para a realidade da Paraíba. Dos 223 municípios, 144 dependem exclusivamente, assim, tem menos de 10 mil habitantes que não têm, né, arrecadação própria e que, se essa redução do FPM, como também a cota do ICMS, vai comprometer a continuidade dos serviços, das políticas sociais, das políticas que chegam no município para o cidadão e para a cidadã. Então, esse ato foi para trazer isso e pedir uma certa, vamos dizer, celeridade e atenção por parte do governo federal e por parte do Congresso para que possam estar colocando em pauta temas importantes. A exemplo de uma recomposição do FPM. No primeiro semestre, tivemos uma perda, uma queda significativa. No mês de julho, foi pouco mais de 30%, 32%. Um terço. E a arrecadação é muito significativo. Agora, em agosto, a última cota que entrou ontem
também veio com decréscimo, mas esse mês ficou com menos de 20% de decréscimo em relação ao mesmo período de 2022. Então, primeira coisa que a gente coloca seria um auxílio, né, financeiro aos municípios, que em outros contextos de crise também econômica, de diminuição de repasses aos municípios e aos estados, o governo federal concedeu esse auxílio financeiro aos municípios, o que denomina do AFM. Então, essa é uma das pautas. Além disso, tínhamos outras questões que é justamente porque do total do repasse, né, da divisão da arrecadação da União, hoje os municípios ficam com menos de 25%. Na verdade, pela Constituição Federal de 88, eram 22,5%, só que entre 2007 a 2021, tivemos algumas emendas que aumentaram 2% do FPM para os municípios, que hoje, e até 2025, né, perdão, até 2024, nós vamos chegar ao percentual, não, 2025 ao percentual de 25% de toda a arrecadação da União. Então, quando se coloca isso, é porque hoje a gente entende que essa redução ela vem comprometendo, porque o que é esse FPM? Ele é esse fundo de participação dos municípios que permite que a gente faça todo o custeio de pessoal, de toda a dinâmica, de toda a máquina administrativa, inclusive com a implementação, o custeio de todas as políticas no município. Um outro elemento que levou à nossa preocupação é porque sabemos que não foi à toa que vários estudiosos já comentavam acerca da PEC da morte, a emenda constitucional 95, né, de 2016, que congelou o que a gente chama dos reajustes dos gastos, né, com as políticas sociais. Então, há muito tempo não há um reajuste do financiamento dos programas e dos convênios federais. Para fazermos, né, a execução desses programas, nós temos que aumentar cada vez mais, a cada ano, o valor da contrapartida dos municípios. Então, imagine só, se não há um reajuste do repasse desses programas, de modo muito particular na área da saúde, mas também da assistência e da educação, a gente precisa cada vez mais desses recursos para complementar programas e políticas básicas, a exemplo da alimentação escolar, do transporte escolar. Então, essa queda ela vem comprometendo significativamente a dinâmica dos municípios e repercute de forma negativa para aquela população, né, para o cidadão e a cidadã que precisa utilizar e ter assegurado o que eu digo, os serviços básicos naqueles municípios. Então, esse ato, ele trouxe, vamos dizer, como principal reivindicação essa pauta, além de outras, sabe, Marco? Porque nós temos uma situação, desde a política de desoneração dos combustíveis, da energia, das telecomunicações, essa política de desoneração, que foi de forma mais contundente a partir de junho de 2022, um momento que, em pleno exercício, um governo federal recusa a receita, dispensa, dá isenção, desonera, mas não propõe nenhuma ação para compensação dessa recusa de receita para os municípios. Então, nós estamos hoje sofrendo também porque houve uma redução do repasse das cotas do ICMS. Além disso, repercute no próprio financiamento do Fundeb e das demais políticas sociais. Então, também entra nessa reivindicação a necessidade de que seja feita a recomposição daquele recurso do ICMS que os municípios deixaram de arrecadar por essa política de desoneração. Então, esperamos que o governo, que está ainda no seu primeiro ano, né, de mandato, que possa estar revendo essas situações para não comprometer mais a dinâmica dos municípios e não afetar algo que é muito importante,
que é o acesso à garantia dos direitos sociais, que são possíveis através, né, da sua, vamos dizer, da sua concretude, a partir das políticas sociais que são realizadas no município. Então, a gente precisa estar colocando isso. Além do mais, tem algumas, dois movimentos que com o Congresso, além de várias pautas que tem de alguns anos, né, da pauta municipalista, mas tem duas. Uma, inclusive, já foi aprovada no Congresso, foi aprovada no Senado, na Câmara, mas volta agora para o Senado, que é justamente a PL que reduz a alíquota do INSS, né, patronal dos municípios. Sabíamos que era um PL, que é o PL 334, de 2023. Esse PL, a gente sabia que era uma matéria sensível, porque parte, né, da questão de diminuir a alíquota da contribuição patronal e que repercute no financiamento da Previdência Social. Porém, a gente sabe que, por outro lado, a alíquota hoje para os municípios, a exemplo aqui do município de Pedro Ernesto, a alíquota é de 21%, a alíquota patronal. O PL propõe a redução para que os municípios com menos de 150 mil habitantes passem a ter uma alíquota de 8%. Isso traz um impacto significativo para os municípios. Ao mesmo tempo que ela é delicada, mas a gente tem que refletir sobre ela. Por quê? Porque o número que é feito de parcelamentos dos municípios em consequência de não ter condições de pagar no dia que sempre no dia 20 de cada mês, a contribuição patronal e a contribuição previdenciária, né, nos municípios, vem gerando cada vez mais um endividamento desses municípios que não têm a condição de arcar com esse percentual da folha, em virtude também das próprias questões das despesas e custeios para as políticas e para os serviços realizados no município. Então, talvez, né, contribua, e eu acredito nisso, para diminuir cada vez mais o endividamento com a Previdência, diminuir esses parcelamentos, porque são parcelamentos gigantescos se a gente pega, por exemplo, de gestões anteriores, a exemplo do nosso caso, que pegamos o endividamento que supera 2 milhões para um município pequeno. Então, se há uma redução dessa alíquota, nos dá maior segurança para ter um equilíbrio fiscal para poder conseguir administrar e pagar sem ter problema, né, com a Previdência Social. A outra, me desculpa, é justamente uma PEC que é para garantir o acréscimo de mais 1,5% do FPM para os municípios. Porque, pensando nisso, diante da própria questão que a gente vivencia, houve, não resta dúvida, né, uma elevação do custo de vida, do custeio, da manutenção, para funcionamento dos serviços. Então, com essa PEC, poderíamos ter um certo maior alívio para a administração e evitar o que hoje nós estamos vivenciando, que é um déficit dos municípios. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, 51% dos municípios brasileiros estão com déficit nesse primeiro semestre. Para se ter a ideia, na Paraíba, esse percentual ultrapassa os 40%. A média do Nordeste ultrapassa 48%, tem alguns que chegam a mais de 50%. Então, é uma preocupação, sim, para esse endividamento. Então, para esse, vamos dizer, déficit orçamentário que os municípios vêm passando. Então, o ato traz isso. Então, o ato é uma reivindicação, uma manifestação política. Para encerrar, né, a pergunta, por quê? Porque muitas vezes ouvimos e recebemos, inclusive nas nossas redes sociais, alguns ofensas, dizendo greve de prefeito, faz o L, como é que isso pode? E muitas vezes querendo despolitizar
e não entender que esse problema não é exclusivo do governo, é de um modo, né, que cada vez mais esse Estado gerencial instalado no Brasil, que repercute em algo que é muito importante, que é desconsiderado, que é o financiamento das políticas públicas, que é o fundo público, de como deve ser destinado, inclusive, para investimentos na área social. Bom, prefeito, então não é exagero, o título desse programa de hoje é Municípios no Vermelho, pelo que a senhora acaba de descrever em detalhes, é realmente uma realidade e que incide particularmente de maneira grave sobre os pequenos municípios e sobre os serviços públicos na área da saúde e na educação, principalmente ofertados pelos municípios. Né? Mas a senhora entra agora numa discussão que eu considero bastante pertinente, que, na verdade, é a questão grande, a questão estrutural que diz respeito às formas de financiamento. Né? Quer dizer, a PEC que a senhora citou, né, de elevação de 1,5%, é isso? Do repasse do FPM, pode amenizar essa situação, mas existe uma questão estrutural que precisa ser resolvida, que é essa das fontes de financiamento das políticas públicas, das políticas sociais, e que esse governo precisa encarar. Né? Mas eu gostaria de passar a uma outra questão, depois voltamos a essa questão da rediscussão das fontes de financiamento e como é preciso ter uma atenção muito particular aos pequenos municípios, né? Em particular os pequenos municípios do Norte, Nordeste. Né? Eu queria fazer uma análise, te solicitar que fizesse uma análise político-partidária até mesmo da situação. Não é? Essa redução, né, dos recursos dos municípios afetou tanto municípios da região Nordeste quanto da região Sul-Sudeste. Né? E nós sabemos que existe uma diferenciação política. Né? A região Nordeste apoiou maciçamente o presidente Lula, a candidatura do presidente Lula, diferentemente da região Sul, uma parte da região Sudeste. A minha pergunta é, em primeiro lugar, existe uma homogeneidade ou existe um alinhamento entre esses municípios, né, entre as demandas dos pequenos municípios da região Nordeste, independentemente do partido político que se encontra à frente da gestão? Essa é uma primeira questão, ou seja, se conseguiu construir um consenso independentemente da vinculação político-partidária do prefeito. E a segunda, que eu acho que é mais complexa, né? Aconteceu a mesma coisa em relação à negociação, né, que envolveu a paralisação, a greve, ato de protesto, né? O próprio recurso à expressão greve, eu acho que já é um sintoma disso, expressa isso, mas foi possível a construção de um consenso, de um alinhamento entre prefeitos da região Nordeste e prefeitos da região Sul, dentro da Confederação Nacional de Municípios. Então, eu te pediria fazer essa análise política da relação de forças existentes, né, da presença de prefeitos que se encontram alinhados, né, com a presidência Lula, e outros que se encontram ainda vinculados ao bolsonarismo. Por favor, Michele. Na verdade, a questão da homogeneidade, a gente tem um pouco assim.
as pautas que foram levantadas, que nós temos, e que não são poucas, há uma certa homogeneidade. Com relação a algumas prioridades, há sim que eu digo assim, tem disputas, né? Tem disputas porque, especialmente quando se vincula, muitas vezes, a questão do que eu chamo da polarização, que foi muito presente nos últimos anos e que ainda continua, né? Ainda insiste, ainda é persistente nas nossas relações. Há uma homogeneidade, especialmente no que se refere à recomposição das taxas, né, de repasse para o município. Houve uma homogeneidade aqui no estado da Paraíba, na verdade, para esse ato ser deflagrado, né, que partiu daqui. Eu parabenizo, e a gente fiz isso, inclusive, no dia da iniciativa da FAMUP, porque partiu do estado da Paraíba, mais uma vez. Vale registrar que o acréscimo de 1% a mais no FPM, que foi sancionada a última em 2021, também foi fruto de um movimento oriundo aqui da Paraíba, né, que ocorreu lá na Praça do Meio do Mundo, já no caminho do sertão da Paraíba, e que foi dividido, e que a última para chegar, de fato, como foi aprovada a PEC, em 2005 será mais 1% para os municípios brasileiros. Então, houve aqui no estado da Paraíba, entre os prefeitos, independente de vínculo partidário, da paralisação. Dos 223 municípios, compareceram mais de 185 municípios paraibanos, e uma coisa que nos chamou a atenção é que os maiores municípios, que nem são filiados à CNM, mas que também estão nos apoiando, porque por mais que não dependam exclusivamente do FPM, mas estão lá sendo solidário com os pequenos municípios, né? Então, nesse ponto, houve. Há uma certa, vamos dizer, não há um consenso e até uma disputa quando buscam tornar esse ato meio polarizado entre atribuir que os problemas que estamos enfrentando decorrem única e exclusivamente de um governo, do governo Lula. Então, quando parte para esse debate, há sim disputas. A gente entende, tem que compreender que não é a culpa, encontrou o problema, tem que dar uma solução, tem que dar uma resposta, mas a gente tem que entender que esse processo ele faz parte de um movimento maior, que é cada vez mais de um Estado em que retrai os investimentos nos programas, nas políticas sociais, e que isso vai repercutir, lógico, na gente, no município, e vem acentuar uma coisa que não é nova, Marco. A questão de como se deu a descentralização política administrativa das políticas sociais, que deu autonomia, mas os municípios, na sua maioria, porque de acordo com o censo agora do próprio IBGE, mais de 40% dos municípios, 44% dos municípios brasileiros possuem menos de 10 mil habitantes. Então, mostra que são os pequenos municípios que, em sua maioria, não dispõem de arrecadação própria. Na Paraíba, esse número ultrapassa de 64%. Então, isso aí, esse ato público, houve consenso vamos dizer, pela causa, pelo motivo, mas há uma certa disputa para não tornar isso um palanque, dizer que Bolsonaro era bom para o prefeito, como foi veiculado em várias redes sociais, desde TikTok até os grupos de WhatsApp, de falas de prefeitos que se declararam, né, votado em Lula, que estavam se arrependendo, então estão buscando pegar algo que é estrutural, que é macro, que tem a ver com a política de governo que vem sendo instaurada no Brasil, que não é de agora, mas o que a gente reivindica é que tem atenção com as políticas sociais, com os municípios, com financiamento público, com o orçamento público. Então, agora estão querendo tornar esse ato político, que tem fundamentos, numa partidarizando, polarizando aquilo que a gente vivenciou nos últimos anos, de dizer
faz o L, e isso é tão forte que até nas nossas redes sociais, seja da prefeitura, seja na minha pessoal, a gente encontra todo tipo que é de ironia, de ofensas, justamente porque estão tentando pegar algo que é estrutural, que merece e requer um cuidado, precisa de uma análise mais acurada para entender os rumos que foram instaurados, né, que foram desencadeados nos últimos anos, e estão tentando tornar isso assim. Isso é governo de esquerda, isso é governo comunista, é dessa forma. Antes não era assim. Então, nós temos que ter cuidado para entender e não cairmos naquilo que vem sendo divulgado por alguns representantes, né, que aí dos meios de comunicação, de querer despolitizar a nossa luta e, ao mesmo tempo, partidarizar algo que é estrutural. E fazer que é como se o Nordeste agora se revela contra Lula. Então, várias matérias. Prefeito ou prefeita agora se arrepende de votar no Lula. Gente, essa não é a questão. O que estamos questionando é que a gente solicita do governo uma resposta diante da realidade que ele encontrou e as demandas que vêm sendo postas para os municípios brasileiros, de De modo toda muito especial os pequenos municípios. De toda forma, prefeita, esse dado de que 44% dos municípios brasileiros têm menos de 10 mil habitantes, né? E a crise que se instala nesses municípios por conta da redução do FPM e dos repasses do ICMS, deveriam preocupar o governo federal, porque o ano que vem é ano de eleição municipal, né? E certamente isso vai ser utilizado por candidatos, né, do campo oposicionista ao governo federal. Eu te perguntaria agora como é que têm sido feitas as tratativas, qual o papel dos governadores, por exemplo, qual o papel do governador João Azevedo, da Paraíba, qual a intermediação feita pelos deputados federais, pelos senadores dos estados, no caso particular do estado do Paraíba, né? Do estado da Paraíba. Como é que tem sido feita essa mediação pelo governador, pelos senadores e pelos deputados federais? Na verdade, a gente espera, almeja, sem dúvida, que o governo federal tenha um olhar, inclusive de sentar, de conversar como a gente chama, com os municípios, né? Através das bancadas federais e, de modo especial, a bancada federal da Paraíba, a gente já vem dialogando. Realizamos no mês de julho encontro aqui promovido, organizado pela FAMUP, e aqui o presidente George, ele é muito atuante nesse sentido, e conseguimos estar tendo apoio para que possa levar também para o Congresso essa pauta. Ao mesmo tempo que nós fazemos isso, buscamos com outros estados essa mesma força para que o Congresso também veja, porque a gente sabe que o governo federal também tem que passar pelo Congresso, então também precisa do apoio do Congresso para a gente conseguir esses avanços, né? Com relação ao papel, eu acredito que é importante. Ó. Nós temos uma situação que é o que todo mundo sabe, que ainda não tem uma decisão final com relação à questão do piso da enfermagem. Já teve uma portaria que conseguiu a assistência financeira aos municípios para a complementação do piso salarial. Foi através, inclusive, Ou seja, mais um encargo para os municípios, mais um direito social legítimo reconhecido para uma determinada categoria profissional, mas que cai nas costas dos municípios, né? E é bom você ressaltar isso, porque nenhum prefeito é contra piso. O único problema é que, olha que até uma incoerência, aprovaram uma emenda à Constituição que proíbe que a União ou qualquer ente crie despesa para o outro ente federado. Então, criou-se o piso e parte dos municípios não dispõe de fonte de recursos
para o pagamento do piso. Foi feita toda a mobilização, chegou ao Supremo, e o Supremo já está ainda em debate, que não foi finalizado, que disse que isso só poderia ser assegurado através da transferência da União, já que foi criado pelo ente a União. Saiu agora no dia 16 de agosto a portaria que trata da assistência financeira, né, a assistência financeira para o auxílio, né, para que os municípios complementem esse piso da categoria, né, profissional da enfermagem nos municípios. Na primeira portaria liberada em maio, os valores eram muito assim discrepantes e não estavam de acordo nem com os dados que são fornecidos no próprio InvestiSUS, do número de profissionais. E conseguimos, através da bancada, e aqui, naquele momento, a Paraíba foi um dos estados que teve o menor repasse para essa complementação. A atuação do governador João Azevedo, que está, o atual, né, presidente do Consórcio Nordeste, para que pudesse mediar junto com o Ministério da Saúde e junto com a bancada, né, e aí estava o PSB e os demais da bancada da Paraíba, que pudesse estar revendo isso e conseguiu rever situações de município que tinha recebido R$300 de complementação. Então, isso é importante para a gente. A gente precisa do apoio da bancada para que a gente possa avançar com essas pautas, né, que tratam diretamente dos municípios, porque tem que entender que não é uma questão do prefeito, é uma questão de política, né, de política pública. E esse financiamento, esses recursos, eles são importantes para os municípios, para que se mantenham programas e serviços importantes para a população. Então, a bancada, a gente consegue fazer essa articulação. E é importante, porque se não tivéssemos apoio, não teríamos, olha, a votação foi colocada em votação. No dia 15, foi feita a reunião, 15 de agosto, a reunião com o presidente da Câmara, que desse total apoio para esse PL 334, que é da redução da alíquota da contribuição patronal, e já foi colocado em pauta. Né? Saiu até nos meios de comunicação que não tinha sido tratado com o Ministério da Fazenda, mas é porque é uma pauta que é urgente também para os municípios. Então, essa articulação ela é fundamental. E a gente acredita, sabe, que o governo federal já vai dar uma resposta. Quando foi feita toda a mobilização, né, dos municípios, quando saiu a primeira portaria com as descrições dos valores da assistência para a complementação do piso dos enfermeiros e das enfermeiras, né, automaticamente o governo federal atendeu, viu as inconsistências e foi revisado. E é da mesma forma que a gente espera que o governo federal esteja também aberto para esse diálogo, para poder estar conversando com as nossas representações, as nossas associações, mas também com todos os prefeitos e prefeitas, né, do Brasil. Prefeita, já foi feito um balanço do movimento de quarta-feira? Foi. Eu acho que a primeira foi essa aprovação desse PL, no mesmo dia, que foi aprovado no Senado, foi ontem na Câmara, já voltou, vai voltar para o Esse Senado. do Da reajuste. redução da alíquota. A gente agora espera que a discussão da PEC, né, que é do 1,5%, é esse? Exatamente, que é de 1,5% do FPM, que seria no mês de março. Para o mês de março, a gente espera que avance também, porque seria uma forma de ajudar os municípios, porque, só para ter uma ideia, esse ano a gente teve um aumento salarial 2 vezes, né, do salário mínimo. A gente teve o reajuste do magistério, do piso do magistério. Alguns municípios não conseguiram conceder, né? Aqui no nosso município a gente concedeu, mas parte, assim, quase 100% do repasse do Fundeb está sendo destinado para pagamento da folha, e a gente precisa de recursos para garantir a manutenção do desenvolvimento do ensino, né? Então, com esse 1,5% do FPM, vai também permitir uma maior, como é que eu posso dizer, melhores condições que a gente
tem aqui para nós fazermos as políticas e, inclusive, com essa situação dos pisos, dos reajustes que são colocados. Pelos seus cálculos, seria suficiente para o município de Pedro Regis sair do vermelho, ganhar estabilidade orçamentária? Não é o suficiente, certo? Mas é importante, contribui muito para o déficit, isso aí pode ter certeza. Mas também tem uma outra coisa, que eu acredito que muitos de nós esperavam, né? Esperávamos por isso, que é justamente a questão do próprio financiamento das políticas. Se houvesse um maior investimento, porque vai bater em outra temática, com o congelamento do financiamento, né, desses programas, desses serviços, de convênios federais, a gente precisa aumentar a contrapartida. E, ao mesmo tempo, permite que a gente fique mais dependente das emendas impositivas dos senadores e dos deputados. Porque são essas emendas que hoje permitem que nós, dos pequenos municípios, possamos assegurar a continuidade de serviços na política da saúde, na política da assistência, porque o financiamento desses programas, desses serviços, são reduzidos. E se não tivermos, e se o FPM já está reduzido e a gente não consegue cobrir já com o que tinha, imagine com sua redução. Então, por isso que também foi uma pressão do ato a liberação das emendas impositivas, porque no primeiro semestre de 2022, obviamente que a gente tem que considerar que também era um ano era um ano eleitoral. Foi liberado no primeiro semestre 10 bilhões, e nesse primeiro semestre agora de 2023 não chegou a 4 bilhões de reais. Então era a nossa reivindicação, e começaram a liberar. Na verdade, parte estão terminando de ser já destinada, depositada para as ordens bancárias, sobretudo as de custeios, algumas especiais, algumas também para a infraestrutura, começaram a ser já pagas aos municípios desde o dia 29. Né? Já começaram as ordens de bancária, e isso é importante porque vem garantindo que nós possamos, de pequenos municípios, assegurar o custeio, a manutenção dessas políticas no nosso município. Ou seja, as emendas têm um papel fundamental na saúde financeira, orçamentária dos municípios, né? Quer dizer, nas grandes cidades, quer dizer, se tem uma ideia, quer dizer, quando se fala de emendas parlamentares, quando se fala dos recursos que são destinados por deputados, se pensa imediatamente em corrupção, se pensa em jogo de poder, né? Mas para a saúde dos pequenos municípios, esses recursos são fundamentais, né? São para a saúde, e assim, eu até converso isso, né? Tem um deputado do PSB, Gervásio, eu digo, é bom para os municípios ter um deputado que destine, mas ao mesmo tempo é complicado, porque quanto maior a dependência das emendas, significa que a gente tem ou um subfinanciamento, ou, eu posso até lhe dizer, um desfinanciamento das políticas sociais. Então, a gente depende, e não é só para custeio. A exemplo de Pedro Regis, a gente também recebe emendas especiais para a infraestrutura, porque não temos condições de construir, investir na infraestrutura do município com os recursos próprios, com os recursos provenientes da transferência do FPM, que na sua base é composto do IPI e também do imposto de renda. Então, se há uma desoneração de um e uma diminuição de arrecadação do outro, compromete sim o repasse. Por isso a necessidade, e aí é uma coisa que eu menciono e sempre enfatizo, é que a gente está discutindo tudo isso falando também do Pacto Federativo, do respeito e do fortalecimento desse Pacto Federativo, dessa complementação, desse cuidado e desse olhar que a União também tem que ter com os municípios. Então, Michele, eu gostaria a gente está chegando na parte final do programa, e gostaria de arrematar, você não apenas é prefeita, mas também é graduada, tem mestrado e doutorado na área do serviço social, né? Então, você tem
uma expertise, você tem reflexões exatamente sobre a discussão acerca do fundo público, da utilização do fundo público, da forma como foi feito, foi realizado o processo de descentralização, né, das políticas públicas, né? E eu gostaria de te ouvir como conclusão dessa nossa conversa, exatamente esse ponto do que precisa ser feito em termos estruturais para que se rompa com essa dependência em relação às emendas de deputados, que tende a fortalecer os currais, né? Muito, muito. Tende a aumentar a nossa dependência, porque se não fossem a destinação dessas emendas impositivas, seja individual ou de bancada, a gente ficava realmente comprometido os serviços. Era inviável. Quando a gente diz assim, tem uma destinação, por isso que tanta propaganda, por isso que tanta agradecimento, porque é uma forma, inclusive, dos municípios, de fato, sobreviverem, né, especialmente nesse cenário. Eu acredito, e sempre digo isso, e digo nos espaços que participo com os demais colegas e também com o próprio deputado e demais, que a gente precisa fortalecer a questão, que é algo que precisa ser debatido, que é a questão do financiamento. E, infelizmente, a gente não teve, vamos dizer, a revogação, por exemplo, do teto do gasto público. Então, vamos ter um congelamento. Há uma pauta que reivindica esse reajuste do financiamento das políticas sociais. Então, se tivéssemos, de fato, um orçamento público que assegurasse a destinação para a área social, e aí ampla, educação, saúde, assistência, segurança, habitação, que pudéssemos ter um financiamento e que essa outra parte do orçamento público não fosse mais destinado para pagamentos de dívidas, né, que a gente sabe que é um gargalo, que tem uma destinação significativa, teria menos dificuldades para que as políticas, de fato, pudessem serem implementadas, executadas, desenvolvidas no Brasil. A gente precisa debater isso, o percentual de como esse fundo público também é destinado para as políticas sociais. Agora, claro que é um desafio. Até agora, no próprio arcabouço, né, fiscal, que foi já assinado, a gente vê que apenas o Fundeb ficou de fora da questão do teto, do gasto, mas as demais permanecem. Então, é uma luta que eu acredito que a gente deve estar travando. E, assim, mais uma vez, que a gente possa entender, e quando eu coloco isso, que sempre pergunta, você votou no Lula, você é do campo da esquerda, você é do campo democrático, você, como é que vê agora? Na verdade, não é a questão do governo meramente exclusivo dele. Ele precisa dar a resposta. Mas é algo estrutural, que cada vez mais busca esse Estado gerencial, que vai dando suporte aí para várias áreas, sobretudo que a gente chama dos grandes investimentos, dos grandes investimentos do capital, e detrimento do investimento em políticas e nos setores, né, sociais. Então, isso é preocupante, de que esse recurso público seja, de fato, destinado, uma maior parte, a aumentar esse, vamos dizer, esse bolo, essa divisão, para que possa ser destinado para as políticas sociais, para as políticas públicas no Brasil. Ou seja, a questão estrutural, para ser bastante didático, mais didático ainda, passa necessariamente pela forma como se dá a destinação de parcelas do fundo público para políticas sociais, particularmente a área de saúde, a área de educação, a área da previdência, a área da segurança pública, e isso implica necessariamente a redução daquilo que é expropriado do fundo público para pagamento de juros. Essa é a questão estrutural
que deve ser enfrentada e, oxalá, seja enfrentada pelo governo do presidente Lula. Prefeita, nós chegamos ao fim do Democracia, os microfones estão abertos para a sua mensagem final. Quero agradecer o espaço, a oportunidade, é muito importante estar trazendo essa temática, né, que nos últimos dias tomou, assim, que eu digo, dos meios de comunicação, e para trazer a realidade. E, mais ainda, trazer num espaço em que possamos estar discutindo, bem que é a questão de polarizar prefeitos contra Lula, ou porque o Bolsonaro era melhor para os prefeitos. O que a gente está trazendo em pauta é justamente de entender esse algo maior, algo estrutural, que é o financiamento das políticas sociais, de como se tem esse pacto federativo para assegurar aquilo que já está previsto na Constituição, que as condições para que se tenha o acesso aos direitos sociais nos municípios, e que os municípios possam também receber o repasse que seja justo e que permita assegurar os serviços para serem executados no âmbito municipal, até porque é no âmbito do município que cada cidadão e cidadã tem acesso à política da saúde, no posto de saúde, no hospital, que tem acesso à escola com a merenda escolar, com o transporte escolar, que tem acesso a atendimento na assistência social com um benefício eventual ou no atendimento do setor do Bolsa Família, ou que tem atendimento de algo importante para incrementar a renda, que é com corte de terra gratuito, que é com atendimento no hospital com a cirurgia. Então, o que está em questão é o financiamento dessas políticas e como precisamos dizer que essa política de desoneração ela não veio acompanhada de uma compensação para a recusa dessas receitas, e isso vem impactando sobremaneira no âmbito nos municípios e, de modo especial, para a execução e implantação das políticas públicas, das políticas sociais municipais. E que possamos estar debatendo aqui outro momento, mas não falando dessa queda, mas de avanços que a gente acredita, até porque não é fácil, e espero que no próximo, e já está na discussão do próximo orçamento, que possamos ter valores maiores para o âmbito das políticas sociais, né, nos âmbitos das políticas sociais. O Trilhas da Democracia teve o prazer hoje de receber a doutora em Serviço Social e prefeita da cidade de Pedro Regis, no estado da Paraíba, Michele Ribeiro. E o Trilhas volta na próxima semana, sempre debatendo e defendendo temas, pautas relativas à defesa da democracia e dos direitos humanos. Até lá!